Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana com aula de geografia, esta semana remoto, né? E a gente vai iniciar aqui a nossa aula retomando o conteúdo a partir da página 25 do Positivo. Aqui no item Atividades Econômicas Urbanas e o Ambiente. Então, aqui a gente vai ver, né, a questão do ambiente e os impactos ambientais dentro da área urbana, especialmente em grandes cidades, né? Então ocorrem muitos impactos ambientais, né? A gente vê a questão da água, né, da poluição, muitas vezes, a poluição atmosférica através da emissão de gases poluentes por veículos, pelas indústrias, certo? Então, dependendo do que acontece, né, e da concentração de mais ou menos pessoas, as atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas, por que acontece um impacto ambiental maior em grandes cidades? A gente percebe uma grande concentração de pessoas, veículos, indústrias, né, serviços. Então, tudo isso vai gerar mais poluição atmosférica, a geração de esgoto vai ser maior, né? Tanto doméstico quanto a parte de comércio, serviços e indústrias, certo? Então, tudo isso vai gerar impacto ambiental maior ou menor, dependendo da quantidade de pessoas, da concentração de pessoas, né? Se em cidades maiores ou menores, certo? A água ela é um elemento fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades. Vamos lembrar que sem água a gente não sobrevive, né? Só para início. Aí, a gente precisa de água para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente precisa beber 2 litros de água ou mais, né, por dia, para poder os nossos órgãos, as nossas células funcionarem bem. Se a gente bebe pouca água, a gente corre um sério risco de ter desidratação, dos órgãos não funcionarem bem, né? Então, para começo de conversa aí, a água é fundamental para a nossa sobrevivência, também de plantas, de animais, né? E ela também é fundamental no desenvolvimento das atividades econômicas, atividades industriais especialmente. Então aqui a água invisível, né, que é a água que a gente não vê, é a quantidade de água que é utilizada aí para produzir esses itens que estão sendo colocados aqui. Folha de papel, barra de chocolate de 100 gramas, 1 quilo de macarrão, uma calça jeans, um carro, né? Então, quantos litros de água que se gasta? Olha lá, na folha de papel, uma folhinha de papel se gasta 10 litros de água. Uma barra de chocolate de 100 gramas se gasta aí 1.700 litros de água. 1 quilo de macarrão, 1.827 litros de água. Uma calça jeans, 10 mil litros de água. E um carro, um automóvel, 400 mil litros de água. Essa é a água gasta para a fabricação de produtos, né? Foi retirada aqui da Folha de São Paulo, disponível aí nesse link, né? E foi acessado em 2 de agosto de 2019. A outra fonte também é Pegada Hídrica Galeria de Produtos, disponível aqui nesse link, acessada em 2019. Então a gente viu aqui a grande quantidade de água que a gente consome, né? Essa água aí, qualquer alimento, qualquer produto que a gente consome tem água na sua produção. E essa é a água virtual. A gente aprendeu isso até o ano passado. A água invisível, né? Essa água que a gente não vê, que foi utilizada na fabricação desses produtos. Eu tô vestindo uma calça jeans. Nossa, essa calça jeans aí gastou 10 mil litros de água. Como assim? Eu não tô vendo água nela. Não, a água foi gasta no processo industrial, certo? E nesse processo industrial tem vários produtos químicos, né? E a água é um solvente desses produtos químicos
que vai aí obter o produto final. Na fabricação de automóveis, os carros são submersos numa mistura de água com vários produtos químicos, que vai proporcionar uma grande durabilidade à lataria, a parte externa do automóvel, né? E preparar essa lataria para ser pintado, certo? Essa água que vai ser proveniente desse processo é chamada de resíduo industrial, é poluente, muito prejudicial à natureza. Por isso que se forma esse esgoto industrial, que deveria passar por um tratamento adequado para retirar todos esses poluentes, para depois ela ser jogada de novo no rio, né, que passa no espaço urbano de cada município. Então, além do esgoto doméstico, que eu tanto falo para vocês que deveria ter tratamento e não tem na maioria dos municípios, esse esgoto industrial também deveria passar pelo tratamento, mais ainda, porque são produtos muito poluentes, produtos que fazem mal para a saúde e que mata os animais e plantas que tem ali naquele rio, né? Só que existem indústrias, a maioria, não tratam corretamente esses resíduos e despeja clandestinamente, ou seja, escondido em rios, lagos, mares, causando esses impactos ambientais que a gente vê aqui, essa mortandade de peixes, né? O rio Tietê, que é o rio que passa pela capital paulista, né, por São Paulo, é um rio que recebe aí esses dejetos, né? Essa sujeira, esses poluentes, esse esgoto, não só o doméstico, mas o esgoto industrial, certo? Por isso que ele é um dos rios mais poluídos do mundo, né? Outro problema também que eu já citei para vocês no início da aula é a poluição atmosférica causada pela emissão de poluentes que se formam a partir da queima de combustíveis em carros, caminhões, motocicletas, né? E também os poluentes que são emitidos pelas indústrias, certo? Na queima lá que sai pela chaminé. Então, essa poluição do ar ou poluição atmosférica, além de causar e acentuar o aquecimento global, né, acentua o efeito estufa e causa o aquecimento global, também causa muitas doenças respiratórias em nós, né, seres humanos, doenças de pele também, e prejudica toda a fauna e flora local. Esse atraso de chuvas que está acontecendo, né, é um problema muito sério que vem da questão das queimadas, não só das queimadas, mas também da poluição atmosférica. Essa poluição atmosférica, ela vai desregular toda a questão aí climática, né, causando esse aquecimento global. Isso aliado também ao desmatamento, né, e às queimadas que ocorrem também que ajudam nesse desmatamento, nesse sentido de queimar, né, toda uma área verde, acaba provocando também essa desregulagem do ambiente, né? E a gente percebe aí como que a situação climática, né, as primeiras chuvas já era para ter chegado e ainda não chegou, infelizmente, né? E a gente passa por todos esses problemas justamente por conta dessa questão aí do desrespeito com o ambiente por parte do ser humano, né, com essas atividades. Dá para fazer essas atividades de forma sustentável? Sim, né? Mas não gera tanto lucro como gera dessa forma que se faz, né? Só que infelizmente vai chegar um ponto que vai faltar muita coisa se as pessoas não acordarem para a preservação do ambiente agora, certo? E dessa forma a gente vai percebendo aí, né, todo problema, toda a problemática que se causa, né? As águas que, os cursos dos rios que com a falta de chuva abaixa, né?
chegando até muitas vezes a secar em um trecho. Então é muito problema, né? Muito prejuízo ao ambiente. Agora, outro tipo de problema ambiental se chama deslizamento, né? Aqui, quando ocorre uma grande concentração de pessoas em grandes cidades, né, moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais, acaba tendo mau uso e ocupação inapropriada do solo, principalmente em áreas de morro, né, área de encostas de morro. Então essa área aqui, originalmente aqui uma cobertura vegetal, né, uma floresta, certo? E aí foi desmatada para ocupação. O solo fica empobrecido, permeável, né, mais permeável, encharca muito e quando vem uma chuva mais forte, ocorrem esses deslizamentos que a gente vê, né? Então, o solo que era protegido do impacto da chuva pela vegetação acaba ficando exposto, a água infiltra muito, encharca e ocorre esses deslizamentos que acaba matando, inclusive, muita gente, certo? Então a gente perde tudo que tinha, né? Em épocas de grande chuva, a gente vê muita notícia, né? Desse tipo de situação de deslizamento, certo? Agora que a gente vai fazer essa atividade, vamos brincar. Decifre o enigma e complete a frase. Então, são necessários 960 litros de água para a produção de um caderno, né? Então, aqui, decifrando, acha a palavra caderno, de 96 folhas. Por isso, temos que ter a responsabilidade sobre tudo que consumimos, né? Então, pegando aqui e decifrando o enigma, acha consumimos, evitando assim o desperdício da água virtual. Então, é de responsabilidade nossa também, né? Apesar de falar assim, mas a gente consome pouco, a gente não polui tanto, igual as grandes indústrias, né? Igual. Sim, mas talvez fazendo a nossa parte a gente reduza um pouco esses impactos, né? Mas o correto seriam políticas públicas ambientais sérias, voltadas aí para essa parte do meio ambiente. Multa, né? Aplicar multa naquele que estiver poluindo, que não estiver tratando o esgoto, indústrias, né? Multar a indústria que não coloca filtro, multar quem está provocando queimada, certo? Então essas políticas ambientais, elas deveriam ser mais rígidas, mais sérias, para que o meio ambiente fosse realmente respeitado. Aqui a gente vai ver, fazer essa atividade da página 28. Nós temos aqui uma ilustração, né? Então, observe a ilustração. Essa aqui vocês podem fazer no caderno, certo? Essa resposta ela é longa, né? Como vocês podem ver. Então, é possível afirmar que nessa ilustração está ocorrendo o consumo da água virtual? Sim, né? Todos os itens aqui que eles estão comprando, que no caso são roupas, né? Camisetas, calças, tudo aqui utiliza água no processo de produção, né? Essa água virtual, gente, ela vem desde a questão do plantio. Vamos aqui, no caso, a gente vai ver essas roupas aqui, considerando que sejam roupas de algodão, né? Malha de algodão, essas camisetas, essas calças que eles estão comprando, o próprio jeans mesmo. Então, vai desde a produção, né? Lá na lavoura, passando pela fabricação do consumo, produção das peças, até o transporte necessário. Então, toda a água que foi utilizada, desde o plantio, no caso, até o produto final, certo? Então, tudo vai água, né? Essa água virtual é utilizada na parte da agricultura, no caso aí do algodão, né? Na parte da fabricação do tecido, enfim, tudo utiliza água, tá certo? Então, vocês podem colocar essa resposta aí no caderno. Quando consumimos itens industrializados, por exemplo, devemos considerar o uso da água durante todo o processo produtivo.
bem como durante a sua logística de distribuição. No caso da roupa, o consumo da água está ocorrendo desde a plantação do algodão, passando pela fabricação do tecido, produção de peças, até o transporte necessário para que seja vendida na loja ou entregue ao cliente em casa. Certo? A questão número 2 aqui mostra um afluente do rio Tietê poluído por lixo e descarga irregular do esgoto doméstico. Então aqui nós temos algumas casas, né, próximas aqui desse curso, desse afluente do Tietê. Essas casas não têm saneamento básico, ou seja, o esgoto ele é lançado a céu aberto, no caso aqui é lançado no rio. Além do esgoto também existem lixo, né? Existem vários tipos de lixo que foram jogados aqui no rio, certo? Essa paisagem fotografada representa um rio poluído? Sim, né? Identifique na paisagem as evidências, foi isso que eu falei, né? Então, o despejo clandestino de resíduos industriais que podem estar sendo jogados aqui nesse curso de rio, pode ter uma indústria aqui perto que despeja o esgoto industrial aqui, né? O esgoto doméstico não tratado que está sendo lançado aqui, descarte de lixo sólido, resto de mobília, entulho de construção, tem vários tipos de lixo aqui, infelizmente, certo? Que pode ser evidenciado aqui nessa imagem. Podem ser evidenciados. Como a poluição de um rio pode afetar o desenvolvimento das atividades econômicas nos espaços rural e urbano. Então, no espaço rural, a água vai se tornar imprópria ou escassa para o abastecimento da pecuária e agricultura, né? Irrigação de plantações. Então, uma água que passou por um processo aí de absorção daqueles resíduos dos agrotóxicos, né? Como que vai dar para consumir esse tipo de água, né? E no espaço urbano, a água aí que recebe esses tipos de dejetos, né, de esgoto também, ela se torna imprópria para realizar as atividades industriais ou abastecer o consumo no setor terciário, né, de comércio e serviços. Então, essa poluição aí, ela vai desabastecer a água tanto no campo quanto no espaço urbano, certo? Na cidade. Em sua opinião, o que poderia ser feito para evitar a poluição dos rios, né? Então vocês vão escrever no caderno também essa resposta, né? Se couber aqui, vocês podem escrever aqui, certo? Mas na opinião de vocês, o que pode ser feito, né? Eu já falei para vocês que a gente tem a atuação do governo é extremamente importante, garantindo políticas públicas que beneficiem toda a população, especialmente a população mais pobre que não tem saneamento básico, né? Políticas mais rigorosas para quem polui o ambiente, né? E também a importância do exercício da cidadania de todos nós, né? Para evitar as práticas que poluem, tanto de dono de indústria, de dono de empresas, né? Enfim, pessoas que têm posturas cidadãs e que sabem que se eles prejudicarem o meio ambiente, apesar deles estar tendo lucro com isso, mas no futuro eles estarão prejudicando, inclusive, a geração, né, de parentes deles, né, filhos, netos, bisnetos que vêm por aí. Então, por isso que tem que ter essa postura cidadã, né, de todas as pessoas. Não adianta também a gente só falar que é responsabilidade do governo. O cuidado com o meio ambiente é responsabilidade de cada um de nós, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Continuem se cuidando e até a próxima semana no presencial, se Deus quiser.